essa combinação de coisas, você está vendo, o Madureira Esporte Clube, tá? Ela veio de fusão de outros clubes que existiam. Não, é que eu falei. Aqui onde nós estamos era o Madureira Atlético Clube, que ficou marcado como a data de fundação por ser o mais antigo, 103, 104 anos, né? Aqui era o Madureira Atlético. Tinha o Madureira Tênis Clube, que era lá na Edgar Romero. E tinha o Imperial Basquete Clube, que é na Estrada da Portela. Fizeram a fusão dos três. Então, virou o Madureira Esporte Clube. Quando fizeram a fusão, no estatuto ficou combinado que cada um carregaria um esporte oriundo. Aqui ficou futebol de campo. Lá do tênis, trouxeram o tênis de mesa. Do Imperial Basquete Clube, que foi campeão carioca de futebol de salão, revelou muitos jogadores de futebol de salão, ficou como tradição o futebol de salão, que era Imperial Basquete Clube, mas teve grandes times de futebol de salão imperial. Quando fizeram a reunião do Conselho do Madureira, para saber a bandeira, para saber o emblema, para saber as coisas e tal. Quando foi a discutir o nome do novo clube, aí saiu cada nome, Madureira Country, Madureira Yacht Clube, Madureira não sei o quê. Mas saiu cada toma, Campestre, Madureira não sei o quê, aí ficou uma confusão, cada um puxando. E fora, os caras queriam que continuasse o Madureira Atlético, que queria mais Imperial, outros queriam mais... Não vai ficar aquela confusão toda. Aí na época, em Madureira, não sei se os senhores conhecem, tinha um deputado de muitos anos de Madureira, Salomão Filho. Aí ele levantou e pediu a palavra. Aí o pessoal, o que foi? Eu vou fazer uma proposta. Foi naquela época que era o Ministério de Educação e Cultura. Aí ele falou, então, em homenagem ao Ministério da Educação e Cultura, que o Madureira vai ser um clube novo, não sei o quê, eu proponho que se coloque o nome do Madureira de Madureira Esporte Clube e ficaria MEC. E é o MEC de hoje, o Madureira Esporte Clube. Mas foi uma homenagem ao Ministério da Educação e Cultura na época que ele propôs. Agora, se você for ver aquele painel que tem lá embaixo, onde tem a secretaria, tem ali a boutique, não sei o quê, nós fizemos um painel grandão. Tem do Fidalgo, tem dos três clubes antigos, antes do Madureira Atlético, tiraram um pouco de cada um dos emblemas que surgiu. Mas o formato do emblema é o formato do Madureira Atlético. A emoção só dessa 2006, 36 realmente eu não tenho coisa não, mas foi bonito porque nós tivemos uma disputa Maracanã, o Maracanã cheio, formamos torcida. E aquilo foi muito gostoso, embora a gente soubesse da nossa limitação, mas realmente a emoção foi muito grande. Foi também uma grande conquista para a gente, né? Nós já tínhamos feito um primeiro turno bom e conseguimos essa Taça Rio, mas infelizmente também aquele negócio não conseguimos pegar o título, mas foi isso. O destaque eu tenho maior Didi, né? Evaristo, nós fizemos uma homenagem, tem uns 2 anos a ele aqui. Eu conheci ele assim mais a fundo, porque ele ficou aqui em cima, a gente aqui com ele, nós fizemos uma homenagem. Ele talvez seja o cara o jogador mais famoso que o Madureira teve, né? Porque ele disse que ele era um craque, e eu não vi ele jogar. Diz que ele era um cara fora de série jogando, famoso. Evaristo na Espanha. Ele é considerado top dos top, né? Que ele jogou em 2 clubes grandes lá. Ele é considerado ídolo dos dois grandes, foi artilheiro. É um senhor hiper simpático, boa praça, legal, mas eu conheci ele fora de... Hoje que eu não peguei a face dele. Marcelinho Carioca já é mais, vamos dizer, mais pra cá um pouco, mas foi também uma
uma melhor referência que a gente pode dar do Madureira, de criação do Madureira. Quando o Corinthians fez 100 anos, não foi? Há poucos anos, o Corinthians fez um documentário, veio uma equipe de São Paulo para cá, com ele, fazer a reportagem aqui dentro do clube, e eu passei um sábado inteiro aqui com ele aqui. E ele foi garoto nosso aqui, já jogando no infantil, tinha falta, ele botava a bola debaixo do braço, é minha, e metia lá no ângulo. Ele sempre foi extracampo. Derlei eu conheci. Derlei, quando ele veio de Campinas para jogar no Madureira, quem foi buscar ele no aeroporto fui eu. Nós tivemos também outros jogadores que estiveram no Vasco, a dupla, Léo Lima e o Souza. E o Maicon, que agora até teve uma notícia agora há pouco que ele se aposentou. O Maicon, eu vi ele como jogador de salão, como júnior aqui. O Maicon só tem uma coisa, se o Maicon joga, eu falo isso para todo mundo, se o Maicon joga, ele é um craque, né? Ele jogou, é um craque, indiscutível. Mas se o Maicon joga o que ele jogava futebol de salão no campo, ele era a seleção brasileira vitalício. Porque a excursão, porque o Madureira, ele foi conselheiro, foi vice-presidente do Madureira e na época... Quem foi? O José da Gama. José da Gama. Ele é uma pessoa conhecidíssima, já falecido, mas ele era o bambambam na época dos empresários no Brasil, atualmente. E ele era ligado ao Madureira. Então ele levou, você vê, há cento e tantos anos, né? Levar esse tempo, entrar em Cuba era uma coisa meia difícil na época. Foi um fato histórico, né? O Madureira está lá e a foto com Che Guevara, Fidel Castro e tudo, isso que ficou marcante isso. Isso foi no início, 60, se eu não me engano. Né? 59, 60. 60, isso. Quando a história do Che Guevara, que fica famosa, é que quando a delegação chegou a Cuba, o Che Guevara recepcionou lá a delegação, bateu bola com os jogadores, conversou e tal, teve um almoço para a delegação do coisa, e no jogo do Madureira ele compareceu e todo prestigiou o jogo, então ele ficou amigo da delegação. Aí eu sempre explico, eu falei, nós não estamos fazendo homenagem a Che Guevara, nós estamos comemorando uma excursão famosa, uma coisa que ficou na história do Madureira, nós estamos comemorando a viagem do Madureira, não o Che Guevara. O Che Guevara podia até ser outra pessoa que tivesse também recebido o Madureira e coisa, mas foi ele. E ficou famoso, por queira ou não queira, na época dos Jogos Pan-Americanos aqui. Rapaz, o que veio de argentino, de coisa, de gente aqui no Madureira comprar essa camisa, era uma enormidade. Nós mandamos fazer até uma série a mais da camisa, acabou, mandou fazer, porque todo mundo queria, eu quero a camisa do Che Guevara, até hoje. Depois que lá na Inglaterra foi considerado lá no top lá de camisa do ano, né? As camisas mais bonitas, ela estava no meio e também mais vendida, aí é uma camisa que nós vamos vender por muitos e muitos anos. O Aniceto Moscoso foi que doou esse terreno aqui para o Madureira Atlético. Essa área toda aqui foi ele que doou. Então o nome chama-se Aniceto Moscoso. Teve o famoso jogo do Fluminense que foi a inauguração. Essas cadeiras azuis aqui tinham lá do outro lado. Nós retiramos, por quê? Porque as cadeiras diminuiu a capacidade mais ainda. Essas cadeiras são oriundas do Maracanã. Quando fizeram a obra Maracanã, o governo, a prefeitura deu para quê? Deu para Olaria, deu para vários clubes. Friburguense deu essas cadeiras. Nossas cadeiras, as de lá, estão guardadas lá atrás. E essas daqui. Antigamente, o estádio era pequeno, mas agora não é tão pequeno, não. Sabe? Nós tínhamos um canhão
um canhão que jogava água no campo, que agora não, agora é as pessoas, a gente liga, sai do campo, molha como o mais moderno. Mas antigamente a gente tinha um canhão para molhar o campo, e tinha um tripé e ele molhava. O Corpo de Bombeiro, foi um dia de calor, o Corpo de Bombeiro foi obrigado, determinou que a gente ligasse o canhão e molhar o público. Na arquibancada, virou o canhão para a torcida do Flamengo, botou para lá, e todo mundo sem camisa, tomando banho, que um calor que ninguém aguentava, e assim que ninguém segurava um ficar do outro. Agora, atualmente, já não fica mais. Eu acho que tá praticamente no sangue, né? Tá na coisa de você querer gostar e lutar pelo que é seu. Então, quem mora em Madureira, nos arredores de Madureira, quem viveu em Madureira, tem sempre esse carinho grande. E muita coisa vai acontecer além das escolas de samba. Samba, Arlindo Cruz, levando o nome de Madureira, do bairro e tudo. Isso tudo faz esse elo, que as pessoas amem as coisas e tudo que leve o nome de Madureira. Nós éramos Madureira de vir a baile, de vir à piscina, de estar aqui, de ver. Mas a Madureira vai jogar quando é fulano de tal, independente de quem fosse, a gente vinha. Por quê? Porque então, entendeu? Agora, tinha o pessoal que é simpático. O lema do nosso presidente é o seguinte: você pode ver, em certos clubes, você não entra com a camisa do outro clube de maneira nenhuma. Ou Madureira, talvez no Rio de Janeiro, seja o único clube que é permitido você entrar com a camisa de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de coisa. Até os clubes ditos como pequeno, médio, como Madureira, não é permitido. Mas o presidente, ele acha que o Madureira tem que ser o clube simpático a todos. Eu acredito até que essa relação poderia ser até maior, mas é bastante satisfatória. Nós temos um relacionamento bem com todo mundo, principalmente com o Império Serrano. A afinidade, nós somos imperianos. Então o clube também tudo é isso, é jogado aqui. Então, a gente está sempre junto, o pessoal combina isso. Mas a gente tem uma afinidade muito boa, tanto com a Portela também.